Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse primeiro encontro, nosso projeto de orientação profissional, vou desenvolver um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento e como que ele nos auxilia a fazer escolhas melhores. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é autoconhecimento, né? Autoconhecimento nada mais é do que um olhar para quem eu sou. É uma autoanálise, vamos pensar assim, sobre a forma como eu me comporto, a forma como eu me expresso. E essa questão, né, de olhar para quem eu sou, de analisar sobre o que de fato eu gosto, sobre o que eu não gosto, sobre o que de fato eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, me auxilia as escolhas melhores na minha vida. Então, ele é o primeiro passo para a gente fazer um bom projeto de carreira, porque eu primeiro preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, para depois poder escolher uma profissão. E esse autoconhecimento vai me auxiliar a desenvolver outras características na minha vida, né? Como, por exemplo, quanto mais eu me conheço, eu sei valorizar aquilo que eu sou bom. E eu sabendo valorizar aquilo que eu sou bom ou aquilo que eu gosto, vai fazer com que eu busque melhores formas de me qualificar, busque formas melhores de estar aprendendo aquilo. Isso, por consequência, vai levar a um bom desenvolvimento pessoal. Então, a gente já falou agora sobre o que é autoconhecimento, qual que é a importância dele, né, como que ele contribui aí para o desenvolvimento pessoal, mas como que a gente pode adquirir isso, afinal de contas, né? É um processo longo, é um processo que a gente tem que ter contínuo na nossa vida, de olhar para a gente, de olhar para aquilo que a gente está fazendo, né, e analisar se de fato ainda faz sentido, se não faz. Mas aqui a gente pode trazer algumas pistas, né? A gente pode trazer algumas dicas aí para que vocês possam estar colocando em prática. Uma delas é fazer os exercícios que a gente propôs, né? Como de completar frases, que aquele exercício ele busca investigar sobre os seus interesses, habilidades, sobre a ansiedade em relação às escolhas, as influências que vocês têm. Então, é importante que vocês façam o exercício e questionem sobre as respostas que vocês deram, por que vocês deram essas respostas, e também traz lá no grupo, né, compartilha com a gente, porque a gente fez um grupo justamente para tirar as dúvidas de vocês, também para ampliar mais a discussão, tá? Então, tem esse exercício, como também um que chama curtograma, que nada mais é do que aquilo que eu curto e aquilo que eu não curto. Então, a gente pode colocar ele em dois âmbitos, tanto na esfera profissional quanto no aspecto mais geral. Então, vocês podem pegar qualquer folha, tá, que vocês tiverem, vocês vão dobrar ela em 4 vezes, tá, como eu fiz aqui, ó, na minha, eu dobrei em 4. E depois vocês vão abrir essa folha e ela vai estar dividida assim, ó, em 4 partes, tá? Não se preocupa, tá? Que depois eu vou mandar esse exercício para vocês pelo grupo, mas aqui só se atente mesmo pela explicação. Então, no lado, vocês vão colocar o que você gostaria e faria do outro. O que você gostaria e não faria. Embaixo, eu não gostaria e faria, e depois, não gostaria e faria. Esse primeiro curtograma, ele vai avaliar sentidos gerais, então vocês podem colocar tanto aspecto relacionados a profissões, como também relacionado às atividades que vocês façam, como, por exemplo, algum jogo, alguma atividade de esporte, enfim. E também tem outro, tá? Que também tem a mesma pegada desse que eu passei, mas ele está mais relacionado à profissão. Então, para quem já trabalha, ou para quem já tem um pouquinho mais de contato com o mercado de trabalho, pode estar realizando ele, tá? E aqueles que ainda não se sentirem ainda muito preparados para realizar, pode estar realizando no futuro próximo, tá? Nesse que vai avaliar um pouco mais sobre as questões da profissão, vocês também vão dividir em 4, né? Como eu expliquei, vai dobrar a folha para que ela fique dividida em 4 partes. E de um lado vocês vão colocar o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço, e o que eu não gosto, mas eu faço, e que eu não gosto e não faço por hipótese nenhuma, tá? Então, esse exercício que eu acabei de explicar, ele está mais relacionado com o âmbito profissional, então tudo que vocês vão enumerar aqui vai estar relacionado à profissão, né? As características ou até mesmo habilidades que vocês executam, que vocês talvez executariam que gostam ou não gostam, e outro no sentido mais geral.
O que que esse exercício, né? O que que essa brincadeira aqui, ela busca avaliar? Ela avalia, de uma forma geral, o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam. E também faz com que vocês tenham uma percepção um pouco mais clara da forma que vocês estão levando a vida. Será que vocês estão levando a vida de uma forma, fazendo aquilo que vocês não gostam, né? Muito em excesso, deixando de fazer aquilo que vocês gostam, deixando de fazer aquilo que dá prazer para vocês? Ou é o contrário, né? Como que é a vida de vocês? Como que vocês estão levando? Vocês estão tendo equilíbrio? Vocês estão tendo uma dificuldade de realmente reconhecer aquilo que gosta, de fazer aquilo que gosta, né? Então, esse exercício busca avaliar isso. E ele dá uma compreensão muito clara, né, daquilo que vocês têm aí mais interesse, não tem tanto. Então, é uma das atividades aí que vai ajudar vocês a se descobrirem, né? A desenvolverem mais esse lado de vocês, né? A buscarem compreender um pouco mais de quem vocês são, o que vocês gostam. Então, você tem várias formas, mas uma das formas seria essa, que é muito interessante vocês fazerem. Então, a gente pode dizer também que quando eu começo a me reconhecer, a saber quem eu sou, a valorizar o que eu faço, isso também vai contribuir para que eu tenha uma boa autoestima. E o autoestima, ele também está relacionado a uma boa escolha profissional, né? Porque eu preciso primeiro valorizar aquilo que eu sou, valorizar o que eu faço, para poder também me colocar no mercado de trabalho, né? Escolher boas profissões, escolher até mesmo propostas de serviços boas, né? Eu preciso saber me valorizar. Então, é isso. O autoestima, como também o autoconhecimento, é algo que a gente constrói na vida, né? E o autoestima, muitas vezes, ele está relacionado com os feedbacks que a gente recebe durante o nosso desenvolvimento. E ele pode tanto se desenvolver de forma positiva, né? A gente tem orgulho de quem a gente é, ou de forma negativa. Quando a gente desenvolve um orgulho de quem a gente provavelmente vai estar envolvido em atividades na qual a gente gosta, na qual nos valorizam. Quando a gente tem um baixo autoestima, provavelmente a gente vai se colocar em situações vulneráveis, em situações de desrespeito conosco. Então, é importante a gente também pensar um pouco sobre isso, né? Como que eu estou me avaliando? Como que eu estou me colocando nessas situações? Então, um exercício muito legal da gente se fazer, que mostra como essa questão, como as questões internas influenciam na nossa interpretação. E essa interpretação vai influenciar no meu comportamento, na forma como eu vou agir referente a essa situação. Por exemplo, aqui do copo, né? Muitas pessoas podem olhar para esse copo e falar um copo vazio. Outras pessoas podem olhar e falar um copo cheio. E essa interpretação vai levar a sensações, a emoções diferentes e, por consequência, comportamentos diferentes. Então, quando a gente começa a desenvolver pensamentos mais saudáveis, né, e começa a ter um pouco mais de consciência sobre isso, desenvolver um pouco mais de autocompaixão conosco, por consequência, também a gente vai desenvolver isso com os demais, com a nossa vida como um todo. Então, aqui a gente pode colocar algumas dicas, né, como também foi mencionado anteriormente, fazer os exercícios, buscar se olhar, buscar se analisar, buscar ter um pouco mais de atenção e observação sobre a forma como vocês se colocam, por que vocês gostam de uma determinada situação, ou um determinado conteúdo, por que de outros não, né? Mas algumas dicas seriam, tenha mais autocompaixão consigo mesmo, tá? Saiba reconhecer e respeitar seus esforços, reconhecer suas características, tanto boas quanto ruins. Então, saber respeitar e saber valorizar você. Aqui a gente já discutiu um pouco sobre o exercício que eu passei lá no grupo, mas eu volto a reforçar aqui, é muito importante que vocês façam o exercício, traz para a gente lá no grupo, tá? Porque a gente realmente criou o grupo para a gente poder ampliar mais a discussão com vocês por lá. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela participação. Façam as atividades que eu propus aqui, tá? Que vão ajudar muito vocês aí na questão do autoconhecimento. E depois compartilha com a gente lá no grupo.